palavras são importantes para a comunicação porque elas são a base da nossa capacidade de nos expressar e nos conectar com os outros. O uso correto das palavras é essencial para que possamos transmitir nossos pensamentos, sentimentos, ideias e informações de forma clara, a fim de se evitar possíveis interpretações equivocadas. Nesse sentido, é comum nos depararmos com dúvidas em relação ao uso de alguns termos. Na dica de hoje, vamos aprender sobre a regência dos verbos. Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Vamos ver alguns exemplos de verbos e entender como eles são regidos. Alguns, conforme o seu significado, podem ter mais de uma forma de regência. O primeiro deles é o verbo assistir. Este verbo, dependendo do seu sentido dentro da oração, pode ter mais de uma forma de regência. O verbo assistir, com o sentido de ver ou presenciar, exige preposição. Por exemplo, que tal assistirmos ao filme? Já quando ele tem o sentido de ajudar, auxiliar, dar assistência, não há necessidade de preposição. Por exemplo, sempre assistiu pessoas mais velhas, ou seja, sempre ajudou pessoas mais velhas. Quando o verbo assistir tiver sentido de pertencer, também exige preposição, como no exemplo, assiste aos prejudicados o direito de indenização. Outro verbo que, conforme o seu significado, pode ter mais de uma forma de regência é o verbo reparar. Presta atenção nessas duas orações. Ele reparou no meu sapato, ele reparou o meu sapato. Eu vou repetir. Ele reparou no meu sapato, ele reparou o meu sapato. O verbo reparar, na primeira frase, tem sentido de observar, portanto, exigiu a presença de uma preposição. Ele reparou no meu sapato. Ele viu, ele observou o meu sapato. Quem repara, repara em alguma coisa. Já na segunda oração, ele reparou o meu sapato, o verbo reparar tem o sentido de consertar. Quem conserta, conserta algo. Não há necessidade de preposição. Nosso terceiro verbo é o aspirar. Com sentido de respirar ou absorver, o verbo aspirar não exige a preposição. Por exemplo, aspirou todo o escritório, aspirou o pó da mesa. Nesse caso, com o sentido de absorver, não há necessidade do uso de preposição. Agora, quando este verbo tiver sentido de desejar, pretender ou ambicionar, vai ser exigida a preposição. Por exemplo, aspirou ao cargo de ministro. Ou ainda, Marina aspira ao papel principal naquela peça. E aí, pessoal, gostaram da dica de hoje? Se você quiser mais dicas como estas, é só ficar ligadinho na programação da TV do CAIS. Até a próxima. Tchau, tchau!